E aí, pessoal, bom dia ou boa tarde, né? Se você está vendo até meio-dia, é bom dia. Se você está vendo depois do meio-dia, é boa tarde. Lembram quando o Fachin usou a desculpa da pandemia para impedir que policiais sobrevoassem e entrassem nos morros e aí fortaleceu o narcotráfico? Vocês lembram também quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que presos com mais de 60 anos ou grupo de risco deveria ir para casa cumprir o resto da sua pena em casa, mesmo que na prisão é exatamente o que eles querem para a gente? Fique trancado, fique com a sua família dentro de casa e não saia para nada, mas por algum motivo julgaram que era melhor os presos estarem soltos, ou seja, política de desencarceramento. O Fachin é o fortalecimento do tráfico. Mas outra coisa que está acontecendo no Supremo Tribunal, que de alguma forma até que passou desapercebida pelos nossos olhos, mas foi uma decisão do ministro Barroso que dá o pontapé inicial para o fim da propriedade privada. O Supremo Tribunal está discutindo e ele está dividido sobre a suspensão de ordens de despejo por causa da pandemia. Ou seja, se você tem um imóvel e o seu inquilino não está te pagando aluguel, ele não pode ser despejado. Ou se você tem uma padaria que, por conta desse lockdown insano, faliu e alguém entrou e ocupou aquele espaço, você não pode pedir a reintegração de posse. Foi isso que o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu em uma liminar e, por incrível que pareça, o Supremo Tribunal Federal está dividido quanto a esse assunto. Ou seja, o fim da propriedade privada está muito próximo da nossa realidade. Quem não lembra, se não me engano, foi no Maranhão, em que o governador Flávio Dino deu uma decisão de que o Estado poderia se apossar de casas e comércios que estivessem em localidades estratégicas para colocar um hospital de campanha, por exemplo. Ou quando o João Dória entrou numa fábrica de insumos aqui em São Paulo e recolheu a produção. Isso foi logo no início da pandemia, gerou aí 2 ou 3 matérias e depois o caso foi abafado, mas essa do Supremo Tribunal Federal, eu não vou mentir para vocês, eu não sabia, e quando fiquei sabendo me causou uma certa gastura, né, porque as nossas liberdades estão sendo afrontadas dia após dia, com carteira de vacinação digital, uso obrigatório de máscara, vacinação obrigatória. Você tem coisas que não pode falar porque você para no inquérito. Se você falar demais, você é censurado. Cada vez mais as nossas liberdades estão sendo tolhidas e agora a propriedade privada também está tornando um caráter social. A Corte analisa a decisão do ministro Roberto Barroso, que justificou a medida pelo risco real de uma terceira onda de contágio da peste chinesa. O Supremo Tribunal Federal está dividido sobre a manutenção de liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu por 6 meses as ordens de despejo, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva de populações vulneráveis em decorrência da crise gerada pela pandemia da peste chinesa. Até agora, existem 2 votos pela manutenção da liminar e 2 contra. O relator, Barroso, confirmou a liminar concedida no dia 3 de junho. Já Fachin seguiu o relator. O Marco Aurélio abriu uma divergência na tarde da quinta-feira e foi seguido pelo ministro Nunes Marques. O julgamento ocorre no plenário virtual e tem prazo para terminar na noite de hoje. Na decisão, o Barroso também suspendeu o despejo de locatários de imóveis residenciais em condição de vulnerabilidade por decisão liminar, que determina a desocupação em 15 dias, ou seja, sem prévia defesa, antes do devido processo legal. O conceito de vulnerabilidade será analisado caso a caso pelo magistrado que atuar na situação concreta. Tudo isso foi muito bem planejado, foi muito bem pensado, porque uma pessoa que está morando de aluguel,
ela não tem condição de pagar mais esse aluguel porque ela está desempregada, porque os governadores fizeram um lockdown insano que levou a maioria das lojas à falência. Só as gigantes sobreviveram. E as gigantes, né, os donos das gigantes, não pagam aluguel porque eles, né, têm mansões, casas próprias e casas em Miami e em tudo que é lugar do mundo. Enfim, parece até um jogo de cartas marcadas e isso é realmente preocupante. Acontece que no Brasil, quem dá a última palavra, a última cartada é o Supremo Tribunal Federal. O que nós podemos fazer, eu não sei, porque parece que o Supremo está se aproveitando da situação para poder governar o Brasil sem se colocar o escrutínio, sem se disponibilizar ao voto popular, e isso, nós já chegamos a um ponto que isso realmente precisa ser mudado, ou seja, ou os ministros ficam lá, como é o ministro da Educação, da Saúde, durante o mandato daquele presidente eleito, ou eles se colocam à disposição da sociedade para que a sociedade vote em quem nós queremos na Suprema Corte, porque já percebemos que eles tomaram todo o poder para si, estão decidindo até em cima da nossa propriedade privada. E nós não podemos esquecer que os governadores se aproveitaram da decisão deles em abril de 2020, quando deu autonomia para governadores e prefeitos agirem da forma que bem entender durante a pandemia e nos impediram de frequentar igrejas e templos, ou seja, se meteram até no nosso direito constitucional de exercer a nossa fé. Agora querem se meter no direito à nossa propriedade privada. Quero saber o que vocês pensam de tudo isso aí. Eu encontro vocês aqui no canal às 4h30 da tarde e às 10 horas da noite a gente tem encontro com Rafael Fontana e ele vai falar justamente disso aí, China, pandemia e Brasil. Que o Papai do Céu abençoe o almoço de vocês, a alimentação de vocês. Eu encontro vocês daqui a pouquinho. Um mega beijo no coração de todos, que o Papai do Céu os abençoe. Tchau!